Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse aqui é mais um vídeo sobre a história da igreja e nele a gente vai falar sobre a divisão do Império Romano e o impacto dentro da história da igreja. É um assunto muito importante porque a partir dessa divisão do Império Romano a gente também entende sequências dentro da história da igreja, né, e impactos que houve por causa disso. Então a gente vai conhecer o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Bizantino, né, que é do Oriente, e o Sacro Império Romano Germânico, que é aquele que é o do Ocidente. Que pegou esse nome depois, né, claro. Então você já sabe, para você me ajudar nesse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição se você não for inscrito, compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. A divisão do Império Romano em Ocidente e Oriente e o início do Império Bizantino foram eventos importantes na história do Império Romano. Aqui estão os principais pontos desses acontecimentos. Divisão do Império Romano em 286 d.C. A divisão do Império Romano começou oficialmente em 286 d.C. com o imperador Diocleciano. Ele movimentou uma série de reformas administrativas e nomeou um co-imperador, Maximiano, para compartilhar o governo. O império foi dividido em duas partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Império Romano do Ocidente. A capital do Império Romano do Ocidente era Roma. Incluía territórios que abrangiam a maior parte da Europa Ocidental. Com o tempo, o Ocidente enfrentou uma série de desafios, incluindo invasões bárbaras e crises econômicas, que levaram à sua eventual queda em 476 d.C., com a deposição do imperador Rômulo Augusto. Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. A capital do Império Romano do Oriente era Bizâncio, que mais tarde foi renomeada como Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, né? O Império Oriental incluía as regiões dos Balcãs, Ásia Menor, atual Turquia, Egito, Síria e parte do norte da África. Sob o governo de Constantino o Grande, a cidade de Bizâncio foi transformada em uma nova capital imperial, Constantinopla, em 330 d.C. Fundação do Império Bizantino. Em 330 d.C. O Império Bizantino é frequentemente considerado como tendo sido fundado por Constantino o Grande, com a fundação de Constantinopla. Ele distribuiu o cristianismo como religião oficial do Império por meio do Edito de Milão em 313 d.C. e convocou o primeiro concílio de Nicéia em 325 d.C. para tratar de questões teológicas importantes. Não é porque ele convocou esse concílio porque ele quis, é porque estavam havendo várias divergências teológicas a respeito da pessoa de Cristo, a Trindade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele viu aquela problemática e quis trazer um concílio para que os principais bispos e os principais teólogos dessem uma palavra final sobre o assunto. Não foi por isso a importância dele fazer esse concílio, mas não porque ele quis inventar um concílio, né? Isso tem que ficar bem registrado. Cristianização do Império Bizantino. O Império Bizantino desempenhou um papel fundamental na disseminação e desenvolvimento do cristianismo, principalmente da forma ortodoxa e oriental. Os imperadores bizantinos apoiaram a igreja e influenciaram os debates teológicos dos primeiros concílios ecumênicos. Legado duradouro. O Império Bizantino sobreviveu por quase um milênio após a queda do Império Romano no Ocidente em 476 d.C. O Império Bizantino continuou a existir até 1453, ou seja, muito tempo, né? Quando Constantinopla foi conquistada pelos otomanos, marcando o fim do Império Bizantino. Mas seu legado perdurou na cultura, na religião e nas tradições legais da Europa Oriental e dos Balcãs. Essa divisão do Império Romano e a subsequente fundação do Império Bizantino representaram uma mudança significativa na história e na geopolítica da Europa e do Mediterrâneo Oriental. O Império Bizantino continua a desempenhar um papel importante na civilização ocidental e na história da Igreja Cristã Ortodoxa Oriental. Agora a gente vai ver sobre o Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano foi uma entidade política que existiu na Europa Central de cerca de 962 d.C. até 1806 d.C. Foi uma continuação da tradição do Império Romano. Embora seu nome reflita uma fusão entre a autoridade política e religiosa, aqui estão alguns pontos-chave sobre o Sacro Império Romano. Primeiro, origens. O Império foi estabelecido quando o rei germânico Otto I foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico, pelo Papa em 962. Isso marcou uma aliança entre a autoridade secular dos governantes germânicos e a autoridade religiosa do papado.
foi uma união, né? União de interesses, né? Um sacramentava o outro. Descentralização. O Sacro Império foi caracterizado por uma notável descentralização. Era uma confederação de territórios independentes governados por príncipes e líderes locais, cada um com seu próprio grau de autonomia. Relação com a Igreja. A relação entre o imperador e o Papa muitas vezes era complexa e sujeita a conflitos. Isso incluía disputas sobre a nomeação de bispos e o grau de controle secular sobre assuntos religiosos. Essa mistura, pessoal, olha um dos problemas que tinha isso aqui. O Império não sabia, o Império queria nomear bispos, por questão de ter influência sobre o reino inteiro, né? Já os religiosos, né, os cristãos, né, os bispos, né, o clero, eles queriam continuar nomeando os bispos, né, porque é o correto, claro, mas eles tinham essa interferência do Estado. Só que o Estado entendia que a religião era uma forma de dominar o povo, então ficava essa briga interna entre eles. Religião. A cristandade, especificamente o catolicismo romano, desempenhou um papel central na identidade do império. Os imperadores frequentemente buscavam legitimação religiosa para seu governo, porque era colocado que eles eram um governante empossado por Deus, ungido por Deus, né? Então aí fazia ele ser uma figura mais respeitável diante das pessoas, né? Dos povos. Desintegração. Ao longo dos séculos, o Sacro Império enfrentou desafios internos e externos. Isso incluía conflitos com outros estados europeus, bem como lutas internacionais pela autoridade. A Paz de Westfália, em 1648, após a Guerra dos 30 Anos, marcou um ponto de virada, confirmando a independência de muitos estados dentro do Império. O fim desse Império, né? O Império finalmente chegou ao fim em 1806, quando o imperador Francisco II abdicou do trono em meio a pressões da época napoleônica, né? Napoleão Bonaparte. Isso marcou o fim oficial do Sacro Império Romano. Legado. O Sacro Império Romano teve um impacto duradouro na história da Europa Central e influenciou a formação de estados modernos como a Alemanha e a Áustria. Seu legado é complexo e reflete as dinâmicas políticas e religiosas da época medieval e moderna. É importante notar que o termo romano, no nome do império, não implicava uma continuação direta do Império Romano Antigo, mas sim uma afirmação da autoridade e continuidade espiritual. O Sacro Império Romano desempenhou um papel significativo na história europeia e na evolução do sistema político e religioso da época. É isso. É uma questão de união lá atrás, né, para vocês entenderem essa questão depois lá na frente da Reforma Protestante, que existia essa mescla entre Estado e religião. E aí chegou um momento que as pessoas não sabiam quem é que mandava mais, se era a religião dominava o Estado, ou se era o Estado tentava perverter a religião para poder manter domínio sobre as pessoas. Tudo é uma questão de jogada de poder, né? Claro, por causa da perversão e da distorção e das heresias que houve ao longo da história, por causa dessa mescla entre Estado e religião e todo o paganismo que envolveu essa adesão, né, de muitas pessoas que não se converteram necessariamente ao cristianismo, mas sim à filosofia cristã e usando disso para obter poder, né, seja os líderes, os políticos, os reis e líderes locais, ou seja também o próprio clero, né, que usava disso também. Vamos ver alguns detalhes sobre o Império Bizantino. O Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente, desempenhou um papel fundamental na história do cristianismo, uma vez que o centro do desenvolvimento e disseminação do cristianismo ortodoxo oriental, que era esse Império Romano, né, ou Império Bizantino, melhor dizendo. Aqui estão alguns dos principais acontecimentos em relação ao cristianismo dentro do Império Bizantino. Cristianização do Império. Século IV. O imperador Constantino, o Grande, o governador que foi de 306 a 337 d.C., é famoso por ter promovido a tolerância religiosa e pelo Edito de Milão, emitido em 313 d.C., que permitiu a liberdade religiosa para os cristãos no Império Romano. Em 325 d.C., ele convocou o primeiro concílio de Nicéia, que foi fundamental para definir a doutrina cristã e combater as heresias, como o arianismo. Constantino também se converteu ao cristianismo e foi batizado no leito de morte. Essa questão da conversão de Constantino é bem discutível, né? Estabelecimento do cristianismo como religião oficial, no século IV. No reinado de Teodósio, Teodósio I, né, em 347 a 395 d.C., o cristianismo ortodoxo niceno tornou-se uma religião oficial do Império Romano Oriental por meio do Edito de Tessalônica, em 380 d.C. Esse decreto
elegia a fé trinitária como a crença oficial do Império, que foi a discussão que os bispos e os teólogos da época fizeram um consenso nessa teologia. Não é o Império Romano que impôs essa visão. Isso tem que ficar bem claro, porque isso é uma mentira que é contada por aí. Foi os bispos e teólogos da época, do entendimento que os pais da igreja já tinham, e as correntes teológicas que já existiam na época já fundamentavam essa doutrina, e só ratificaram nesse concílio. Primeiro Concílio de Constantinopla, 381. Este concílio foi convocado para resolver questões teológicas e afirmar a personalidade do Espírito Santo, fortalecendo ainda mais a base doutrinária do cristianismo ortodoxo. O Credo Niceno Constantinopolitano, uma das principais declarações de fé cristã, foi elaborado neste concílio. Conflitos teológicos e ecumênicos. O Império Bizantino testemunhou muitos debates teológicos e concílios ecumênicos ao longo da sua história. Isso incluiu a controvérsia monofisita, que levou ao concílio de Calcedônia em 451, e a iconoclastia, uma disputa sobre a veneração de ícones, que foi resolvida no segundo concílio de Nicéia em 787. Esses concílios ajudaram a definir as definições ortodoxas orientais, como eles veem até hoje. Contribuições culturais e literárias. O Império Bizantino também foi um centro de erudição e literatura cristã. Figuras como João Crisóstomo, Gregório de Nazianzo e Agostinho de Hipona, embora fosse mais associado ao Império Romano do Ocidente, o Agostinho, desempenharam papéis importantes na teologia e na produção literária cristã. Preservação da tradição cristã. Durante a Idade das Trevas na Europa Ocidental, o Império Bizantino preservou muitos textos e conhecimentos cristãos, contribuindo para a revitalização da aprendizagem durante o Renascimento carolíngio. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre o Império chamado Idade das Trevas. Sétimo, queda de Constantinopla, em 1453. Em 1453, a cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino, foi conquistada pelo Império Otomano, marcando o fim do Império Bizantino. No entanto, o cristianismo ortodoxo oriental continua a ser uma parte vital de cultura e da fé em regiões que, anteriormente, compunham o Império Bizantino, incluindo a Grécia, os Balcãs e parte da Rússia. O Império Bizantino desempenhou um papel crucial na preservação e no desenvolvimento do cristianismo ortodoxo oriental, bem como na promoção da teologia e da liturgia cristã. Seu legado continua a ser uma parte essencial da tradição cristã oriental até os dias de hoje. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Então, é por isso que é importante você conhecer essa divisão do Império Romano, do Ocidente, uma perna. Eu quero que você imagine duas pernas, uma perna do Ocidente e a perna do Oriente. A perna do Ocidente houve aquela sequência de acontecimentos depois da queda do Império Romano do Ocidente, foi vencido pelos bárbaros, mas a perna do Oriente continua existindo com o Império Bizantino até 1453. Mas mesmo assim, esses dois lados, do Ocidente e do Oriente, teve desdobramentos que contribuíram muito no impacto dentro da história da igreja e também teve as suas contribuições e distorções para cada lado. Então é bom você entender essa parte, por isso que eu quis trazer esse apanhado mais histórico, mas para você entender que faz parte desse estudo da história da igreja, porque senão você não entende porque algumas coisas aconteceram mais lá para frente, que é chegando perto da Reforma Protestante e mesmo depois da Reforma Protestante. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição se você não for inscrito. Compartilhe o vídeo para ele alcançar mais pessoas, para o canal crescer. Deixa o comentário também. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.